do Senhor, meus queridos irmãos. Amém. Louvo a Deus por esta tão boa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar na casa de Deus, na casa do Senhor. Aos Romanos, capítulo 8, o verso 1, 2, 3, que diz assim a palavra de Deus: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Amém. A igreja pode se sentar. Muito obrigado pelo carinho da vossa recepção. Louvo a Deus pela vida da igreja, pela vida dos pastores, pastor Marcos, pastor João. Deus vos abençoe grandemente pela confiança me dada a mim poder falar uma palavra de Deus neste momento aqui, o que para mim é muito grande a importância, muito grande a responsabilidade de poder falar a palavra de Deus. Tanto faz com pouquinha gente como com muita gente, porque quando tem pouquinha gente, o Senhor Jesus disse assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Então, se Jesus está no meio, leva a sério. Pensa bem. Se Jesus está presente, é a maior autoridade. Ele tem, Ele pode, Ele faz, Ele é. Glória a Deus. Eu estive aqui há um bom tempo, não sei quando foi. Eu admiro os pastores, obreiros, pregadores que vão no lugar e depois, quando volta, tempos depois, lembra o dia da semana, o dia do mês, lembra a mensagem que pregou, onde foi que leu. Eu louvo a Deus e fico admirado, porque eu não tenho mente para lembrar de nada. Eu não sei nem o que foi que eu comi domingo na janta. Sei que jantei, porque eu tenho uma esposa que cuida muito bem dos velhos e ela cuida bem. Então eu sei que tenho certeza que eu jantei, mas não sei o que foi. Então eu não sei o que foi que eu preguei aqui, não lembro, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus está neste lugar. Pelos hinos que nós cantamos da harpa cristã, pelas palavras ditas, os demais hinos aqui cantados, eu tenho certeza que Deus recebeu o louvor e agora Ele quer falar conosco. Ele quer falar com a igreja. Glória a Deus. E nós vemos aqui a palavra de Deus no Evangelho, aos Romanos, tratando da nova vida debaixo da graça. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabem, existem três fases ou tempos importantes na vida do crente. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador e Ele entrou e mudou a nossa vida, nós ficamos, por causa dessa graça, nós ficamos livres do pecado. Por causa de Cristo Jesus, Ele nos tornou livre do pecado, da lei e da morte. Mas aí para cá, nós estamos caminhando no caminho da santificação. Nós estamos sendo santificados. É necessidade urgente da Igreja de Cristo viver uma vida de santificação. Ela é progressiva.
Hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje. E à medida que nós vamos nos santificando, nós vamos nos livrando dos costumes do pecado. Lembra? Fomos livres do pecado e agora gradativamente estamos nos livrando dos costumes do pecado, porque nós habitamos ainda no corpo do pecado. Estamos livres do pecado, mas os costumes do pecado andam rondando. Cuidado, crente. Cuidemos, tenhamos cuidado com os costumes do pecado. Mas Deus, que é misericordioso, Ele prometeu enviar Jesus e enviou o Senhor Jesus Cristo. E agora nós estamos sendo livres dos costumes do pecado. A segunda fase. A terceira fase é porque daqui a pouco nós vamos ficar livres também do corpo do pecado. Ficamos livres do pecado, estamos sendo livres dos costumes do pecado e daqui a pouco nós vamos ficar livres do corpo do pecado. O apóstolo Paulo diz: quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então vamos lembrar do que foi de tragada foi a morte na vitória. Por isso que nós devemos obedecer e ouvir os conselhos do apóstolo Paulo, que diz: sede firmes e constantes. Sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Esta é a palavra de Deus. Nós vemos que Deus amou o mundo de tal maneira, sempre amou. A maior prova do amor foi com Deus. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É o que nós vemos na palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, o nosso Deus, quando fez o céu e a terra, Ele já estava fazendo a casa para o homem morar. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus fez o céu, o teto da casa para o homem, e viu Deus que era bom. E Deus fez o chão, a terra, os céus e a terra. Casa para homens morar precisa de água. Já havia água. Também já havia o Espírito de Deus se movendo, o Espírito da vida na casa já estava pronta. Mas a casa precisava de luz. E Deus disse: haja luz, e houve luz. A casa tinha teto, tinha chão, que é a terra, e tinha luz e tinha água. Mas para fazer o homem, Deus foi fazendo tudo e dizendo, e viu Deus que tudo era bom. Tudo que Deus faz é bom. Mas aí Deus, bom, o homem precisa de comer, o homem come carne. Então haja animais, aves, peixes, para o homem comer abundantemente. Também o homem não come só carne, o homem come cereais, frutas, legumes, e Deus fez as árvores dos bosques, tantas variedades de frutas, de cereais e de folhas para servir de alimento para o homem. Pronto, a casa estava pronta e viu Deus que tudo era bom. Aí Deus fez o homem. Deus fez o homem, assoprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Aí Deus olha assim e viu que não era bom. Você prestou atenção? Tudo viu Deus que era bom. Mas quando olha para a cara do homem, não está bom não. Não é bom. Sabe o que não é bom? O que Deus diz que não é bom? Não é bom que o homem esteja só. Fale-lhe uma adjutora, para que esteja como diante dele. Glória a Deus. E Deus fez o homem, a mulher
E aí sim, agora está tudo bom. E aí a dispensação começou, uma dispensação chamada a dispensação da inocência. Na dispensação da inocência era tudo mil maravilha, mas a doença do pecado, o pecado veio. A maior doença é o pecado. A doença veio e tirou a inocência. O homem pecou e aí veio a dispensação da consciência. Aí na dispensação da consciência, o homem consciente de seus atos e fatos, dos seus pecados, erros e acertos, também ficou doente. Aí veio a dispensação do governo humano, também não resolveu. O governo humano não resolveu. Veio a dispensação patriarcal, também não resolveu. Aí vem a dispensação da lei. Agora sim, o homem sendo responsável. Agora a lei veio impondo. Da impressão que eles tiveram é que a lei ia dar conta do recado, que a lei ia resolver o problema. Mas nós encontramos aqui o versículo 3 dizendo: também foi impossível para a lei, porque a lei também ficou enferma. Então a lei não resolveu. Daí vem a dispensação da graça. Essa graça que se manifestou em Cristo Jesus, trazendo para nós o perdão. Os sacrifícios e ofertas e animais eram tudo indicando o sacrifício perfeito da cruz do Calvário, que é Jesus. E aí vem aquele, em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho harmonia, em Jesus eu doce alegria, em Jesus encontro a paz de Deus. Oh, aleluia! Você lembra, o pastor cantou um hino com todos nós aqui, dizendo: no juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama. Aleluia. Oh, Teikai Shuriandarama. Oh, irmão, é motivo da minha alma alegrar. É motivo da nossa alma alegrar, porque a inocência não resolveu, a consciência não resolveu, governo humano não resolveu, patriarcal não resolveu, a lei não resolveu, mas Jesus resolveu. Jesus mudou a nossa história. O verdadeiro sacrifício no Calvário, meus irmãos, mudou. E agora ele vem dizendo aqui, olha: portanto, agora nenhuma condenação há. Ninguém pode te condenar. A lei trouxe uma mulher pecadora diante de Jesus. A lei disse para Jesus: mestre, olha, essa mulher aqui foi apalhada no próprio adulterando. E o que mandou Moisés na lei, mestre? Que as tais sejam apedrejadas. Aí Jesus olha para aqueles homens da lei. Estava enfermo, a lei estava doente, a prática, a execução da lei estava incompleta. Por quê? Porque não era só a mulher que era para ser apedrejada, o homem também. Está vendo como é que é o negócio? O homem também tinha que ser apedrejado. Aí Jesus dá uma olhadinha assim, olha, calmo, tranquilo, sereno. Ele sabia que a lei não podia resolver, mas nele, em Jesus, há poder. Há poder do nome de Jesus. Há poder do sangue de Jesus. Há poder nessa graça que se manifestou em Cristo Jesus, que mudou o destino, o rumo, o itinerário da caminhada da humanidade. Mudou. E ainda está mudando. Ainda tem vaga. Ainda tem saída para o pecador. Só Jesus. Só há uma saída, é Jesus. Tem o que diz: o teu pecado tu queres deixar? Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Agora, irmão, nós estamos debaixo da graça de Deus. Oh,
nessa graça perdão, nessa graça reconciliação, nessa graça esperança, nessa graça a cura de enfermidade, nesta graça há uma nova esperança, nesta graça, aleluia, paz, que a nossa alma tanto precisa. Não precisa ter mais medo da condenação, não, irmão, porque o sangue de Jesus te limpou. O sangue de Jesus nos limpou. O sangue de Jesus nos purificou. O sangue de Jesus nos fez uma nova criatura. E agora nós estamos em Cristo Jesus e nós somos uma nova criatura. Aleluia. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo em Cristo Jesus. Há uma novidade de vida. E nós vemos aqui a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Ao que era impossível a lei, estava enferma pela carne, mas Deus, pelo seu grande amor, enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado da carne. Mas ele não pecou. Jesus não pecou. O único que pisou nessa terra, nascido de mulher, que não pecou, foi Jesus. Mas o que mais levou sobre si pecados, porque quando ele foi pregado na cruz do Calvário, nós nem existíamos. Parece que nem havia esperança de nós nos existirmos, mas já estava sendo lançado lá na cruz do meio os nossos pecados, os meus pecados, os teus pecados foram lançados no Calvário e agora nós temos livre acesso a Deus. Aleluia! A luz brilhou nas trevas. Nós, os gentios, que não éramos nem comparados como povo, não éramos povos, e agora somos povo e povos de Deus. Sabe por quê? Nós estávamos na região da sombra da morte, mas a luz raiou. Oh, glória a Deus! A luz raiou e agora nós estamos na luz de Deus. Agora nós estamos na luz e somos a luz de Deus. E agora Jesus vem dizendo para mim e para você, para nós, para a igreja, que nós somos a luz do mundo. Oh, glória a Deus! O pecado agora não tem mais domínio sobre nós. E a Bíblia diz, se andarmos na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, sejamos firmes e constantes, sempre abundantes, servindo ao Senhor com alegria. Vamos em frente, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. O nome do Senhor merece da honra e da glória. Ele breve virá. Breve Jesus voltará e nos levará para as mansões celestiais. Deus vos abençoe e vos guarde. Em nome